Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist PO do Zero para Iniciantes. Até aqui a gente construiu uma base muito importante. Falamos sobre a importância da PO, aprendemos a pensar em abstração e entendemos como proteger regras e o estado com o encapsulamento. Hoje a gente vai entrar em um dos pilares mais conhecidos da PO e também um dos mais perigosos quando mal utilizados, a herança. Esse é a primeira parte desse vídeo. Nós vamos ter uma segunda parte que vamos tratar sobre composição. Por que falar de herança? Herança é um conceito que todo mundo aprende cedo, mas que pouca gente realmente entende. Ela é extremamente poderosa, mas também é responsável por muitos sistemas rígidos e frágeis e difíceis de evoluir. O problema não é a herança em si, o problema é usar a herança sem saber o propósito dela. Hoje, você vai aprender a herança do jeito certo, como ferramenta de modelagem de domínio, não como um atalho técnico. Vamos entender o significado real da herança, aprender o teste de relação E1, ver como a herança funciona no Java e identificar erros comuns do mercado, entender os riscos de uma herança mal aplicada e ver tudo isso funcionando em um exemplo prático. Esse vídeo cria a base. A próxima aula complementa com composição. Herança não existe para evitar código duplicado. Ela existe para representar relações naturais do mundo real dentro do software. Quando você diz que algo é uma outra coisa, você está dizendo que aquele objeto pertence a uma categoria maior, que ela herda identidade, regras e comportamento que é essencial dentro desse grupo. Por exemplo, uma conta corrente é uma conta bancária. Uma conta poupança também é uma conta bancária. Isso não é uma decisão técnica, é uma questão conceitual. Essa relação cria dois efeitos fundamentais. O primeiro é a coerência. Tudo que é conta respeita as mesmas regras básicas. E o segundo é a previsibilidade. Você sabe o que esperar desse tipo, independente da especialização. Se essa relação E1 não existir naturalmente, a herança já começa errada. E o que herança não é? Ela com certeza não é uma forma de economizar código. Também não é uma solução para duplicação de código. Não é um organizador de bagunça de programador e também não é um atalho de produtividade. Usar herança com esse objetivo cria classes artificiais, onde comportamentos diferentes são forçados a conviver juntos. Herança não corrige a abstração ruim. Ela não conserta um design mal feito. O que ela faz é amplificar esses problemas. Se a motivação estiver errada, a herança vai espalhar o erro por todo o sistema. Mas então, o que realmente é herança, né? Herança representa identidade e categoria. A classe base define tudo aquilo que é essencial para um conceito existir. Atributos fundamentais para aquele grupo, regras invariáveis para aquele grupo, comportamentos comuns. As classes filhas não mudam essa identidade, elas apenas especializam o comportamento específico. No domínio bancário, por exemplo, toda conta tem agência, número, saldo, saque e depósito. A conta corrente adiciona taxa, já a conta poupança adiciona rendimento. Isso é herança usada para representar o domínio, não conveniência de implementação. Vamos ver um exemplo do mundo real, no que se refere à herança. O sistema bancário é um excelente exemplo, por quê? Existe um conceito claro de conta, existem variações naturais, cada variação tem um comportamento próprio, todas pertencem à mesma categoria, e é exatamente esse tipo de relação que a herança deve modelar.
Tecnicamente, a herança aparece com alguns termos, como extends, criando uma relação E1. Super, inicializando a parte herdada. Override, especializando o comportamento. Protected, permitindo acesso controlado às filhas. Esses termos são termos do Java. Outras linguagens podem ter termos similares ou totalmente diferentes, mas para resolver a mesma questão. A técnica só funciona bem quando o conceito foi bem escolhido. Erros comuns que nós temos na implementação de herança, né? Criar uma herança sem relação no mundo real. Usar herança para evitar duplicação. Uma classe base inflada. Hierarquias profundas. Filhos quebrando regras da base. Esses erros quase sempre levam a um acoplamento excessivo. E que problemas são gerados através disso aí? Quando a herança é mal aplicada, os problemas não surgem de imediato. O sistema compila, funciona. E isso é que mascara o problema. Com o tempo, surgem dependências invisíveis. Uma mudança simples na classe base gera efeitos colaterais em várias classes filhas. E isso cria o famoso efeito dominó. O código passa a ser frágil, os testes começam a falhar sem motivo aparente, e o time desenvolve medo de mexer no sistema. Frases como "não mexe nisso que pode quebrar tudo" quase sempre escondem uma herança mal pensada. E o jeito certo? Uma herança bem aplicada faz o oposto. Ela reduz a complexidade porque a classe base representa um conceito claro e estável. Já as classes filhas não reinventam o conceito, não quebram regras, apenas especializam comportamentos específicos. A hierarquia passa a ser fácil de entender, mesmo sem comentários. Herança boa gera confiança. Herança ruim gera medo. Medo de quê? Medo de mexer no projeto e quebrar na frente das classes filhas. Esse é o melhor critério para avaliar uma boa herança aplicada. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada num projeto prático, certo? Justamente com esse contexto bancário, certo? Aqui vocês têm a classe conta bancária, que define a identidade, certo? No número da conta, número da agência, o titular, o saldo, ok? Tudo que é comum a qualquer conta que vive num banco. As classes filhas herdam essa identidade, esses atributos vão ser herdados e apenas adicionam um comportamento específico. Então, veja só, se eu estou dizendo que a classe base possui esses atributos e possui esses comportamentos, esses métodos, como sacar e depositar, isso significa que quando eu criar uma classe filha, ele vai herdar isso aqui também. Então, vamos trabalhar aqui, criamos a classe filha conta corrente. Conta corrente, ela trabalha, ela extends, ela herda de conta bancária. E onde estão os atributos de conta bancária? Onde estão os atributos número de conta, número agência, titular, saldo? Tudo isso foi herdado. Não precisa ser redeclarado aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? Você tem apenas um atributo aqui a mais chamado taxa saque. Isso aqui é o que nós chamamos de especialização da classe. Você tem a conta bancária e você tem agora uma conta corrente, que é uma conta bancária. Ela herda as coisas de conta bancária. Então, isso aqui é uma especialização. É um comportamento específico, é um atributo específico de conta corrente, certo? Temos aqui um construtor para conta corrente. E veja só que interessante. Em conta bancária, que é a classe base, nós temos um método sacar, ok? Nesse método sacar, nós temos algumas validações. Se o valor do saque é maior que zero, se o valor do saque não é maior do que o saldo, são validações que são feitas para qualquer conta.
Então isso a gente deixa na classe base. Na classe conta corrente, a classe filha, o que nós temos aqui é um outro método sacar. Só que esse método sacar, ele vai se especializar. Veja só que interessante. Ele, nessa linha 20, ele tem uma aplicação da taxa do saque, certo? Para cada saque que o correntista for fazer, é tirado ali R$1, 50 centavos, 10 centavos, vai depender do valor que você vai atribuir para esse atributo. E após aplicar o valor dessa taxa de saque, aí sim, através desse método aqui, super.sacar, ele vai executar que método? Ele vai executar o método da classe base, da classe conta bancária, do método sacar de conta bancária. Então você tem uma classe base com métodos e uma classe filha com métodos que especializam, com atributos que especializam o comportamento daquela classe. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui conta poupança. Conta poupança, diferente de uma conta corrente, ela não vai ter taxa. O que ela vai ter vai ser rendimento. Você precisa especificar aqui um valor, um fator para rendimento mensal. Temos um construtor específico para a classe conta poupança e nós não temos nem método sacar, nem método depositar. Por quê? Porque o método sacar e depositar, ele já pode ser chamado através da conta bancária, da classe base, da conta bancária, é o mesmo método. O que nós temos aqui é uma especialização referente à questão de que ele possui um método chamado aplicar rendimento. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar essas duas classes funcionando aqui, certo? Eu vou executar e temos aqui no início do código, nós temos aqui a declaração de uma instância do objeto conta corrente, através desse construtor, onde você passa o número da conta, número da agência, titular, o saldo e olha só, valor da taxa de um saque, 50 centavos, certo? Logo em seguida ele executa um saque de R$100 e vai apresentar um saldo dessa conta. Logo abaixo nós temos a criação de um objeto, uma instância da classe conta poupança. Passamos número da conta, agência, titular, saldo inicial e uma taxa de rendimento mensal. Quando executamos todo o código e vamos ver o resultado aqui, o que acontece? Nós temos aqui que a conta corrente, o saldo ficou 899,50. Por quê? De R$1.000 sacamos 100, porém, antes do saque ser efetuado, havia uma taxa. Então, na verdade, foi R$100,50, que aí o saldo foi subtraído esse valor. Já na conta poupança, nós temos R$1.010. Por quê? Porque após você criar o objeto e você rodar a linha aqui de aplicar rendimento, ele vai pegar esse valor que você passou no construtor de taxa rendimento mensal, ele vai fazer justamente aquele cálculo de juros e vai dizer quanto é que essa conta rendeu no mês. E aqui está o valor, certo? Então, esse aspecto aqui é um exemplo simples de como a herança ela pode ser aplicada de uma forma que, se você observar como o código é herdado, você já sabe o que ela faz. Você já sabe porque essa classe que herda da classe base tem um comportamento um pouco mais específico. Tá bom? Então, após vermos esse exemplo prático, certo? Temos uma regra de ouro que é muito importante ser destacada. Use herança apenas se existir relação E1. Se a relação for tem um, possui uns a um, isso não é herança. É composição. E isso aí é tema para o próximo vídeo. E aí sim, no próximo vídeo, vamos explicar o que é composição, quando a herança falha, quando temos que usar a tal da composição, por que a composição é mais flexível, como profissionais combinam herança e composição juntas.
É o passo natural depois dessa aula de herança, ok? E se esse vídeo lhe ajudou, faz um favor, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e faz toda a diferença para ajudar aqui eu continuar produzindo esse conteúdo, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo.